Opa, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei o horário que você vai estar assistindo isso. Meu nome é Caio. Eu já estou aqui para apresentar para vocês um pouco sobre as funções da linguagem Hub de uma maneira bem simples, focado principalmente em quem está iniciando nesse mundo da linguagem de programação, quem visa se tornar um programador. Basicamente, para você que também já programa, pode ser simplesmente um reforço, uma revisão. E o nosso intuito, novamente, é extinguir e ensinar vocês aqui através do nosso site, do nosso programa de ensinos, a se interessar cada vez mais por esse mundo que cada vez mais abre vagas no mercado, pois o mundo hoje depende muito desse tipo de trabalhador, desse tipo de emprego, beleza? Bom, como eu falei, hoje a gente vai estudar as funções que são estabelecidas já na linguagem Hub. Vou apresentar para vocês um pouco também do que foi apresentado no vídeo anterior, caso você não tenha visto, corre lá no nosso site para assistir. Fechou? Vamos lá. Então, primeiramente, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Caio, como eu já tinha dito, e vamos começar sem mais delongas. Primeiro, o objetivo, né, basicamente, do porquê utilizar a linguagem Hub. Ela é, ela é básica, né? Eu tenho um entendimento não tão complexo. Caso a pessoa se dedique, ela consegue sim aprender linguagem Hub de uma maneira até rápida. E até porque ela tem uma simplicidade e um poder de linguagem muito bom. E é extremamente utilizado para desenvolvimento web, ou seja, desenvolvimento de sites, desenvolvimento de produtos ou de aplicativos para o consumidor realmente, de forma direta. Não um programa, no caso, um banco de dados, que não vai ter acesso direto ao seu consumidor ou ao seu cliente. Ela é uma linguagem que apresenta esse tipo de característica, pois ela foi feita basicamente em meados do final dos anos de 1900, com o intuito justamente disso, de facilitar essa comunicação, de facilitar esse acesso do consumidor. E para quem programa, para quem trabalha com ela, ela é feita de uma forma mais fácil para que o entendimento seja mútuo, tanto novamente do consumidor quanto do programador. Bom, agora, como vocês podem ver aqui, a gente tem um tópico que é a agenda que eu separei para vocês para não me prender durante a apresentação, que são os conceitos básicos que a gente vai falar aqui nessa aula hoje. Beleza? Bom, vamos lá. O que é uma variável? A definição de uma variável, primeiramente, a gente pode definir que em Hub, pelo menos, ela é um espaço na memória que armazena dados que podem ser alterados durante a execução do programa. Vou dar um exemplo. Se eu declarar uma variável, mas isso depois a gente vai aprofundar se ela é do tipo inteiro ou não, enfim. Mas uma variável do tipo inteira, chutando que eu coloquei o nome dela de Caio, que é o meu nome. Estabeleci que Caio é igual a 10. Essa variável vai armazenar esse valor na memória dela. Ou seja, se eu não alterar isso durante o programa, toda vez que eu colocar a palavra Caio, o programa vai subentender que eu estou querendo que ele acrescente o valor 10 em determinada linha de código. Perdão, acabei tendo uma interrupção aqui. Basicamente, uma variável seria isso. Então, tem variáveis locais também que começam com uma letra minúscula ou um underline. Tem variáveis globais que começam com um cifrão, variáveis de instância que começam com um arroba e variáveis de classe que começam com dois arrobas. Basicamente, falando sobre variável de uma maneira bem resumida, seria isso. Agora, tem também as estruturas de controle, que no caso são o if, o else e o unless. Vamos lá. O if e o else. Ele é uma estrutura de controle condicional, no qual eu estabeleço uma condição para que ele possa funcionar. Um exemplo. O if significa se, literalmente. Traduzindo para o português, seria se. Como a gente tem um exemplo no código aqui, ó, que eu vou grifar para vocês, tem exemplo de código. If, tem tudo aqui, certo? Ou seja, toda vez que eu colocar um if e uma condição, o programa ele vai ser realizado ao estabelecer essa condição. Por exemplo, se eu quero uma variável e declaro que ela, se essa variável for maior do que 10, por exemplo, ele vai executar essa linha de código aqui, ó. Ele vai executar isso aqui. No entanto, todavia, entretanto, se essa condição não for obedecida, ele vem para essa else, que seria um contra-argumento. Caso isso não ocorra, vai ocorrer isso aqui. Entendeu? Basicamente é dessa forma que funciona o if e o else. Falando um pouco agora sobre o unless. O unless, ele é uma explicação bem similar ao if. Só que com uma pequena diferença, é que o bloco do código é executado apenas se a condição for falsa. Exemplo, como vocês têm aqui, ó, como eu coloquei para vocês aqui, ó. Unless. No caso, eu vou estabelecer uma condição para ele,
mas somente se ela for falsa eu executo isso aqui. Ou seja, eu não preciso criar essa condição gastando tanta linha, por assim dizer. Mas é claro que depende muito do contexto que você está utilizando. Vai ter situações onde o if e o else vão ser mais recomendados e mais utilizáveis do que o unless, mas ele é só um exemplo de funcionamento. Ele aqui funciona só se a condição estabelecida pelo programador for falsa, não verdadeira. Beleza? Falando um pouco agora sobre os laços de repetição. Vamos lá. Os laços de repetição. Vamos lá. Tem o for, que ele é utilizado para iterar sobre uma coleção de elementos como arrays. Como eu descrevi para vocês aqui, ó. Conseguem ver? Tem um exemplo de código. Vamos lá. For item in collection. Aqui, ele para o item na coleção. Código a ser executado para cada item. Ou seja, eu vou estabelecer um laço. Ele vai fazer isso até uma determinada quantidade de vezes que eu ordenar. Se eu colocar que ele tem que fazer uma varredura em cada programa, em cada produto, e tem 5 produtos, ele vai fazer essa varredura 5 vezes, porque ele vai ter que fazer uma para cada produto. E assim sucessivamente. O for funciona basicamente dessa forma. Ele fica nesse laço até que eu determine que ele acabou. Falando um pouco do while, ele também executa um bloco de função através de um laço. Só que ele só faz isso se a condição que a gente estabelecer para ele for verdadeira. Como a gente pode ver no código aqui, ó. While condição. Eu vou também estabelecer esse mesmo produto para ele, só que eu vou fazer o seguinte, no while ele funciona da seguinte forma. O for, se eu falar para ele que ele tem que varrer 5 vezes, mas mesmo que não tenha 5 produtos, por exemplo, eu tenho 3 produtos, mas ele tem que fazer 5 varreduras para cada produto, a conta não bate, porque sobra 2 basicamente. Ou seja, o for ele ia fazer isso mesmo assim. O while não, ele vai verificar primeiro se realmente existem 5 produtos antes de fazer. Essa é a principal diferença entre eles de uma maneira bem resumida. Falando um pouco agora sobre o until para vocês, que é basicamente a execução de um bloco de código até que uma condição se torne verdadeira. Por exemplo, a gente coloca ele aqui, ele só vai realmente executar o código quando essa execução for verdadeira. Exemplo, declarei uma variável, novamente do exemplo dos 5 produtos. Se eu for lá e alternar esse código, se eu for lá e alternar essa variável para 5, ou no meio do programa mesmo ela se alterne, ele vai começar a executar esse laço. Enquanto eu continuar aquele erro de somente 3 produtos para 5 varreduras, isso não vai acontecer. Ele vai ficar parado, ele não vai ser utilizado durante o seu processo através do programa. Beleza? Falando um pouco sobre as funções, os laços, é basicamente isso. Falando um pouco agora sobre as funções em si. Uma explicação bem resumida aqui em Hub, os métodos, eles são, como eu posso dizer, são blocos que realizam uma tarefa específica. São blocos do código que realizam uma tarefa específica, por assim dizer, como está descrito aqui para vocês. E basicamente eles podem receber parâmetros, receber isso mesmo. Eles podem receber parâmetros e retornar valores distintos, no qual, no caso, determinado pelo próprio programador, obviamente, não serão valores aleatórios. Aqui a gente tem uma função bem simples do que seria esses métodos e funções, o qual depende muito do contexto e do programa que a gente quer utilizar. No parâmetro, a gente pode determinar algo específico para que sempre que, vamos lá, um parâmetro, vamos ver, eu coloco uma condição específica no programa para que ele sempre me retorne um valor que é interessante para todo o desenvolvimento do meu sistema. Ou seja, ele é extremamente útil quando a gente quer trabalhar com uma redução de código e quer valores estabelecidos de uma maneira bem mais rápida e otimizada, por assim dizer. E bom, essa foi a minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Peço perdão por qualquer equívoco que eu possa ter cometido. Perdão se foi algo muito rápido ou algo muito simples, mas na próxima aula a gente já vai estar realmente trabalhando com o código em si, realmente na linguagem, programando com vocês para vocês entenderem de forma mais prática como realmente funciona a linguagem Hub. Espero que tenham gostado. Eu sou o Caio, juntamente do Eduardo, ficamos responsáveis por esse vídeo e espero que nos vejamos em breve. Muito obrigado, um abraço e falou!